Olá para você, está começando mais um podcast Entrevistas DPE comigo, Beatriz Prio, e hoje nós vamos falar sobre a nova lei de licença paternidade com o advogado Felipe Calil, que já está aqui com a gente. Seja muito bem-vindo e obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço e é uma alegria estar com você e também é uma alegria poder ajudar as pessoas a entenderem melhor a lei para poder também usufruir dela. E para começar já entendendo, né, a gente já existia uma lei e agora tem essa mudança, então como é que era e como é que passa a valer a partir de agora? Bom, essa previsão legal, ela estava prevista na CLT. Como é que é hoje? Hoje o homem tem direito à licença paternidade de 5 dias apenas. Essa nova lei, ela foi promulgada, já foi publicada, só que ela vai ter vigência a partir de 1º de janeiro de 27. E essa lei, ela tem um marco que é bem importante, que ela dá um aumento gradual. Então, em 27 vão ser 10 dias, né, de licença paternidade. Quando for em 28 serão 15 dias e em 29 serão 20 dias. Então, essa é uma lei gradual que vai dar esse benefício ao homem ao longo desses 3 anos. Por quê? Para que as empresas possam também se preparar financeiramente e funcionalmente para poder aplicar a legislação. No caso, por que é importante que o pai, né, tenha esse momento também? A mãe já tem uma licença, claro, né? Tem ali o período do parto, do puerpério, do acompanhamento do bebê, mas por que foi pensado nisso? Qual a demanda que surgiu para que também fosse estendido esse prazo, aliás, esse período de licença para o pai? Todas as leis, elas têm uma exposição de motivos. Então, nessa lei específica, que é 15.371, ela fala o seguinte: a motivação da lei foi para que haja um amparo melhor à mulher e ao bebê. Então, o objetivo geral é fazer isso. Só que essa lei também prevê alguns mecanismos para quando o homem ele abandona a família, ou quando há algum tipo de violência doméstica contra a mulher ou contra a família em si, ou também quando o homem ele abandona materialmente a família. Então, nesse aspecto, o homem pode vir a ter o benefício cassado ou cessado. Então, é importante que a gente também fale sobre isso, porque o homem ele não vai ficar livre para poder usar do benefício, mas também tem que ter uma responsabilização em cima desse contexto. Por que se enfatiza isso, né? Existe uma recorrência de talvez homens que tiram essa folga, né, digamos assim, essa licença, mas não dão suporte nem acompanham a mulher e o bebê nesse período? Minha amiga, existe uma plataforma que ela é do Ministério da Segurança Pública, né, que chama de Mapa da Violência. O Mapa da Violência ele fala que mesmo quando a mulher está no puerpério ou na gravidez, ainda tem uma incidência grande de violência contra a mulher. Então, a lei ela prevê justamente isso, com respaldo nessa pesquisa e nesses números, para que se o homem tiver esse abandono material com a mãe ou com a criança, ou se ele fizer, na verdade, uma violência doméstica contra a mãe ou o bebê, ele perde o benefício. E isso é muito plausível. Nós estamos numa sociedade ainda hoje muito machista, nós estamos ganhando avanços ao longo do tempo. No entanto, nós temos que também perceber isso, que isso ainda é uma realidade e precisa também ser travada e ser prevista pelo governo e pelos nossos deputados, senadores, né, que fizeram a lei e aprovaram essa lei. Ou seja, é preciso dar essa licença, né, para garantia melhor de qualidade de vida da família, mas em casos onde o homem não cumpre seu papel, também a lei exige, aliás, a penalidade, e há penalidades e uma exigência também. Tem a previsão. Essa lei, ela existe para quê? Para poder dar um amparo maior e melhor à mulher. Então, quando a mulher está na gravidez ou quando está no puerpério, ela fica muito mais frágil do que comumente é. Então, para que seja evitada complicações depois do parto, para que o pai possa amparar a mulher. Porque, na realidade, como é que é feito hoje? O pai tem uma licença paternidade muito curta, a mãe tem que pedir ajuda da mãe dela, ou da vizinha, ou da irmã, ou de alguém que paga para isso, para que ela possa ter uma assistência durante o resguardo. Então, por exemplo, muitas vezes as mulheres fazem cesárea e ficam operadas, ficam de cama. Então, essa lei ela prevê justamente isso, para que o homem possa dar um amparo melhor e maior para a mulher.
Então essa lei ela tem alguns aspectos importantes. Por exemplo, como eu já falei, ela tem um tempo de vigência, né, de outorga, né, dos benefícios. Então, em 27 será de 10 dias, em 28, 15 dias e em 29, 20 dias. Esse é um ponto. Essa lei também ela serve e também é prevista para quem? Para a guarda judicial e também para adoção. Então, os pais que forem fazer processo de adoção ou guarda para fins de adoção também terão o mesmíssimo direito dos 20 dias, né? Então, esse é um ponto. Qual que é um outro ponto? Caso a criança nasça com algum tipo de deficiência física ou intelectual, o pai pode ter essa criança de 1/3. Então, essa lei também tem um aspecto que ajuda a criança com deficiência, ou o bebê com deficiência. Um outro ponto também que é importante. Vamos supor que a mãe ela seja internada após o parto, ou a criança fica internada após o parto. Então, o período de licença ele é prorrogado no mesmo tempo em que a mãe ou o bebê ficarem internados. Então, tem um aspecto muito interessante nesse sentido aí. No caso, para o pai acompanhar, além desse período de internação por alguma complicação pós-parto, mas também mais os outros 20 dias Exato. de licença mesmo. É prorrogado. Então, vamos supor aqui, vamos dar exemplo geral. Vamos supor que a mãe ela ganhou o bebê e depois de 10 dias ela foi internada por complicações pós-parto, ou o bebê também. Então, ela vai ser internada e vamos supor que ela fique durante 40 dias internada na maternidade. Então, o pai vai ficar esse tempo todo no gozo da licença paternidade até a mãe receber a alta, ou o bebê. Então, como eu falei lá no começo, essa lei ela tem um intuito de amparar ainda mais a mulher puérpera, a mulher que acabou de ganhar o bebê. Então, tem esse aspecto bem relevante. Qual que é também um aspecto relevante dessa lei? É que o homem ele tem direito a 20 dias de licença paternidade. E quando é cessado, ele tem direito ainda a um período de estabilidade no emprego de mais 30 dias. Então ele não pode ser demitido em nenhuma circunstância logo após o retorno da licença paternidade. Então a lei também prevê essa possibilidade. Mas também tem um fator importantíssimo, que é o seguinte. Vamos supor que a criança, a mãe tenha um parto prematuro. Então nesse contexto o homem não precisa informar a empresa. Né? Então ele pode informar a empresa após o parto. Em circunstâncias normais é diferente. Ele tem que informar a empresa com 30 dias de antecedência. Para quê? Para que a empresa possa se programar, fazer a escala, para que possa colocar alguém no lugar do trabalhador que tiver na licença paternidade. E outro aspecto importante é o seguinte, que o pagamento dos 20 dias ele é pago pelo INSS. Tá? Então, por exemplo, o homem tem que dar igualzinho. O salário paternidade. Isso. O salário paternidade tem que ser pago pelo INSS, não mais pela empresa, porque antigamente quem falava a lei, os 5 dias de licença paternidade, quem pagava era integralmente a empresa. E hoje não. Hoje, na verdade, quando começar a vigiar a lei, não. Os 20 dias vão ser pagos integralmente pelo INSS. E não vai ter um prejuízo, portanto, para a empresa. No caso, nesse sentido, né, então a organização, digamos, para a empresa se trata muito ilimitadamente às escalas, a substituição por outra pessoa ali naquele período e não em relação a valores a serem pagos a esse pai, no caso. O intuito de você avisar previamente a empresa, qual é? É porque a empresa possa se programar para a sua ausência. Então, vamos supor, eu trabalho numa fábrica, tenho um cargo importante, e se eu ficar 2 dias, 3 dias ausente, isso vai dar um impacto funcional e também operacional para a empresa. Então, o intuito é esse. Mas nos casos de haver parto prematuro, essa notificação prévia do trabalhador para a empresa é dispensada. Isso a gente fala para pessoas que têm carteira assinada CLT, certo? Certo. Mas entenda, é assim, ó. Carteira assinada CLT, empregados com vínculo CLT em empresas públicas ou sociedade de economia mista. Então, vale para todo mundo que tem esse vínculo funcional. Em empresas públicas e economia mista, quase sempre existe norma coletiva, né? Existe acordo coletivo de trabalho, existe convenção coletiva de trabalho. Então, existindo essa norma, às vezes a licença paternidade é até maior do que está na lei. Então,
tem também esse aspecto específico de empresas públicas. Que no caso pode se incluir, então, trabalhadores domésticos, MEIs, autônomos. Eles todos têm direito. Mas o que acontece? Quando a pessoa é MEI ou autônomo, tem uma diferenciação. O INSS vai fazer um cálculo das suas últimas 6 contribuições para que possa lhe pagar a licença paternidade. Então, tem um cálculo aí que é diferenciado para MEI ou para quem faz a contribuição individual. Entendi. Ou seja, para esses trabalhadores existem essas especificidades, essas diferenças também. Mas em relação a essa graduação, né? Essa licença paternidade, você fala então em 2027 são 10 dias, 2028, 15, em 2029, 20 dias. Isso pode confundir também o trabalhador ou a empresa? Como é que pode orientar essas pessoas também para, enfim, tornar tudo mais tranquilo? Veja, essa lei ela foi publicada, certo? E lá no finalzinho da lei fala assim, esta lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2027. Por quê? Porque existe o chamado vacatio legis, né? Para quê? Para que todo mundo possa se preparar, inclusive funcionalmente. Por exemplo, para que o INSS possa estabelecer mecanismos para que a pessoa possa fazer o pedido no aplicativo Meu INSS, para que as empresas possam também se preparar no sentido de que quando começar essa lei ela poder se organizar melhor. Então, tudo tem uma lógica para que, de fato, não haja prejuízo nem para o trabalhador e nem para a empresa. No caso, é a empresa que notifica o INSS, então? Na verdade, funciona igualzinho funciona com as mulheres. As mulheres elas podem fazer o pedido no aplicativo Meu INSS ou no site. Então, seria a mesma coisa. Algumas empresas, que são empresas mais interessadas em ajudar o pai ou a mãe, ou o trabalhador em si, eles absorvem essa obrigação de fazer o pedido. Mas a empresa não é obrigada. A obrigação é do pai ou da mãe. Ou seja, soube ali que está gestante, que está esperando o bebê, já tem um período também para fazer essa solicitação. Tem, mas como eu falei lá no começo, 30 dias. Então, vamos supor que a mãe vai ter o parto dia 30 de maio. Então, é interessante que o pai informe a empresa dia 30 de abril, por exemplo. Então, tem que ter essa programação. Mas, caso haja parto prematuro, essa notificação prévia ela é levantada, ela é liberada. E para você, né, na sua análise também, enquanto profissional, isso garante talvez mais estabilidade de trabalho a esses pais, visto assim como para a mãe também, né, dessa segurança de não poder ser demitido ou de poder realmente ter uma segurança melhor para poder se ausentar e ter certeza que vai receber, que vai continuar contratado? Isso está na lei. Ou seja, todas as leis elas geram impacto social, um impacto econômico, um impacto em diversos níveis. A lei prevê isso. A lei prevê que o homem ele terá estabilidade no emprego até 30 dias após a cessação do benefício. Então, a lei já prevê essa possibilidade. Depois ele pode ser demitido, se a empresa assim quiser. Só que assim, perceba que nesses casos que nós conversamos e nós estamos aqui analisando juntos, isso vai valer para todo mundo. Então, a empresa não pode demitir todo mundo que for pai. Compreenda? Então, é uma circunstância que nós devemos analisar no aspecto macro. Por exemplo, no governo de Getúlio Vargas, nós não tínhamos garantias sociais. Foi criada a CLT, todo mundo foi lá e reclamou, que era do empresariado, falou que aquilo lá não poderia, que o país ia falir, e acabou que não faliu e nós tivemos avanços sociais ao longo do tempo. Com essa lei é a mesma coisa. Vai estender um pouco mais de tempo, né, para que o pai possa ajudar a mãe, possa amparar a mãe, e isso é natural. Hoje em dia, nós sabemos que, sobretudo no caso quando a criança tem deficiência física, né, vem especial, ou vem com algum tipo de doença crônica. Então, a lei ela prevê justamente essas hipóteses. Eu acho que a mulher deve ser mais amparada ainda. Pessoalmente, Felipe Calil, eu até faço uma crítica. Eu acho que 20 dias é muito pouco tempo. É pouquíssimo tempo. Deveria ser de pelo menos 30 dias, que seria o razoável, né? Até a mulher poder se restabelecer, poder fazer a sua recuperação completa. Agora, os homens também
perceba que os homens têm direitos, que no caso é esse, e também obrigações. O homem não pode desamparar a mulher nesse momento tão frágil. Porque, vamos para a prática, muitas vezes o homem vai lá, a mulher ela tem o parto, e depois o homem abandona, inventa uma desculpa. Então o homem não pode desvirtuar a lei. Isso que não pode ser feito, porque essas garantias elas também podem ser cessadas, cassadas e encerradas, se o homem não souber aproveitar, certo? Então eu entendo que os homens têm que fazer a sua parte, também possuem obrigações e devem dar uma assistência integral à sua esposa ou à mãe do bebê quando não forem casados, né? Então tem também esse aspecto que é relevantíssimo na minha opinião. No caso, para quem não convive junto, né? Para esse casal que você não falou que é casado, que talvez até pense em dar uma entrada em guarda compartilhada, como é que pode funcionar isso? Tem algum orientação, de fato? Tem, por exemplo, veja, eu falei lá no começo que o benefício, a licença pode ser cessada ou cassada quando existe o abandono material do pai com a mãe e com o bebê. Tá? Então, por exemplo, é a mesma coisa, mesmo que o pai e a mãe não sejam casados, não tenham união estável ou não morem juntos, o pai tem um dever de dar uma assistência material para a mãe. Nem que seja o mínimo, né, na verdade. Pelo menos o mínimo. Né? Então, assim, caso ele não dê, ele pode ter esse benefício cessado. Eu acho que, e falo que de fato é um achismo, que eu entendo que o homem não pode pegar e abandonar a mulher, mesmo quando não tem uma relação estável com ela. Então a lei ela prevê também justamente isso. E também prevê mecanismos para que o homem tenha algum tipo de punição caso ele desvirtua o intuito que a lei fala. E essa punição realmente é esse encerramento dessa licença, mas ele cumpre também alguma questão criminal, alguma penalidade também, visto da questão de não entregar também esse valor material, né? Porque a gente sabe que em casos de paternidade tem que pagar pensão, né, para o filho e tudo mais. Isso inclui também nesse tipo de penalidade? Inclui. Veja que em casos de violência doméstica, o homem ele tem contra si uma medida protetiva, ele tem que se afastar da mulher quando existe algum aspecto de violência e tal. E mesmo após o nascimento do bebê, ele tem que pagar a pensão alimentícia. Então, a lei ela prevê esses mecanismos de amparo, certo? Então vamos supor aqui uma hipótese. O pai que está longe da mãe, né? Teve algum tipo de violência ali, ele fica desobrigado a pagar a pensão alimentícia? Lógico que não. Ele tem que continuar pagando, mesmo estando longe do bebê ou da mãe. É um dever legal que está previsto na Constituição e também na Lei Especial de Alimentos. Ou seja, muito interessante isso e esse cuidado que se deve ter realmente com a família. Agora, para realmente assim esclarecer, até voltando ao ponto sobre a adoção, né? A gente fala agora um pouquinho sobre a adoção especificamente, porque não terá ali uma mãe no puerpério, né? Normalmente não vai ter uma mulher ali que esteja precisando desses cuidados. O cuidado em especial é para os filhos. Existe uma diferença específica? Se for um casal, se for aliás, se for um casal entre uma mulher, se for um casal homoafetivo? A lógica é a mesma, tá? Então, perceba. A guarda, a licença para fim de guarda e para fim de guarda, né, e adoção, ele também vale para crianças, bebês e adolescentes, tá? Então, por exemplo, nesse aspecto, vamos supor que nós dois aqui somos casados. Nós adotamos um adolescente de 15 anos. O pai também terá o mesmo direito à licença paternidade e a mãe também, a maternidade. Entende? Então, a lei também prevê essas possibilidades. Em caso de casais homoafetivos, tem uma diferenciação. Os dois não poderão gozar do mesmo benefício. Então, o homem poderia, vamos supor que é um caso homoafetivo de duas mulheres. Então, uma tem o direito de 120 dias de licença maternidade e a outra vai ter a licença paternidade de 20 dias. Elas não podem usufruir do benefício maior juntas ao mesmo tempo. Então tem também essa previsão. E no caso de um casal formado por dois homens? A mesma coisa. Um vai ter 20 dias? Um vai ter 20 dias, outro vai ter 120 dias. Interessante, essa não ia sugerir. E diante de tudo isso que a gente está conversando, de que forma que você acredita, até juridicamente, em especial juridicamente, que a gente está conversando com você,
mudar a cultura mesmo do ambiente de trabalho, né? Dessa questão que acontece no Brasil, de estar ali o homem sempre presente. Você acredita que pode interferir essa ausência também do homem na cultura de trabalho brasileira? Eu acho que não. Eu acho que a nossa sociedade ainda hoje é muito machista, certo? Ao longo dos anos, nós estamos desconstruindo esses aspectos todos. Só que assim, uma novidade legislativa, ela tem um tempo natural que o ser humano tem para poder ser adaptado e ser aceito, tá? Então, por exemplo, isso, as empresas e os homens que são chefes de empresa, donos de empresa, vão encarar isso com uma, digamos, com uma naturalidade, uma tranquilidade? Talvez não, mas não tem como ele falar que não vai cumprir. Porque, por exemplo, se o dono da empresa não cumprir o que está na legislação, o empregado ele pode pedir o valor da licença paternidade em dobro. Então, a empresa ela pode ser punida por não cumprir o que está na lei. Simples assim. Então, vamos supor que eu seja dono de uma empresa e que tenha 150 funcionários e naquele mês específico tiveram 50 que tiveram filho. Eu vou poder não cumprir a lei? Não, é uma obrigação legal minha. E aí também existem os órgãos que fiscalizam isso. Ministério Público do Trabalho, Superintendência do Trabalho, auditores fiscais do trabalho e também a Defensoria Pública, que apesar dela não ter uma função legal para o trabalhador, ela também pode fazer mecanismos de apoiar essas pessoas que também, querendo ou não, são vulneráveis ou em algumas circunstâncias seriam também ultra vulneráveis, né? Sim, e aí você cita um ponto importante, né? Dessa rede de proteção e de fiscalização. Aqui na Defensoria, a gente, no caso da Defensoria, enquanto os defensores públicos, para quem não acompanha o trabalho direitinho, né? Mas quem deseja, né, buscar atendimento, pode procurar o prédio civil ali, perto do terminal, o prédio da Defensoria, em qualquer situação, né? Seja ela de paternidade, de pensão alimentícia, tenta fazer um diálogo ali, senão realmente dá entrada no processo na justiça e o direito de... Aliás, licença paternidade, pensão alimentícia, o alimentos gravídicos também, que é para a mãe que ainda está gestante, tudo pode ser garantido por meio da Defensoria. Exoneração de alimentos também. Aí para o pai, né, que quer exonerar. Também tem isso, né? Às vezes o pai também já está pagando um tempão e o beneficiário já não tem mais direito, né? Então... Já está trabalhando, né? Exato. Então eu queria, assim, resumidamente aqui para a gente pontuar também, encerrar a nossa conversa, mas quais orientações você deixa então para esses homens ou para as mães também, né, para essas mulheres diante dessa nova atualização, para acompanhar e para fiscalizar mesmo enquanto cidadão? Primeiro, o pai que vai ser, o homem que será pai nesse ano, então esse ano aí não vai ter direito ao benefício, certo? Só terá direito ao benefício em 27, 28 e 29. Para que ele possa ter o benefício concedido, ele tem que se preparar documentalmente. Então, por exemplo, os pais que vão adotar ou estão em guarda para frente de adoção, separa uma certidãozinha de guarda ou uma certidão de objeto e pé do processo de adoção. Ou se for um pai, né, que vai ter um filho em circunstâncias naturais, né, guardar os exames da esposa ou da mãe do bebê, para que você possa se preparar para que não possa perder esse benefício, se preparar e também comunicar a empresa no prazo legal, tá? Então, ele tem que se preparar e tem também que ter em mente que esse benefício social que está previsto em lei não começará esse ano, começará no ano que vem e vai ter um aumento gradual ao longo de 26, 27, 28 e 29. Ou seja, ficou atento aí. Qualquer dúvida também é só buscar nos sites oficiais também a lei, né, no Senado Federal, na página, inclusive deve ter, no Ministério do Trabalho, deve ter a lei ali íntegra para você dar uma lidinha e acompanhar essa atualização. E eu queria agradecer realmente e deixar esse espaço para você também fazer suas considerações. Bom, finalizando a entrevista, eu agradeço por ter sido chamado. E para mim é uma alegria falar sobre esses temas que, para mim, são muito importantes. Eu acho que a mulher ela tem que ser mais respeitada, ela tem que ser mais amparada e tem que ser objeto de apoio integral.
não só do homem ou do pai do bebê, mas também de todo o seio familiar dela. E quando ela não tem esse amparo da família, que o Estado possa oferecer para ela essa assistência, como por exemplo a Defensoria Pública. Então, eu até acho muito louvável essa entrevista para que a gente possa esclarecer, né, para as mulheres e para os homens todos os aspectos que circulam em torno da nova lei. Então é isso, obrigada, doutor. Eu agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. E assim a gente vai encerrando mais um podcast Entrevistas DPE. Muito obrigada pela sua companhia e já acompanhe a gente também em todos os canais oficiais da Defensoria Pública de Roraima, no Deezer, no Spotify e no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.